Oi, meu nome é Tatiana Nequete e essa é a minha videoaula sobre imaginários da infância no cinema. Então eu vou começar dizendo que existem muitos tópicos que eu gostaria de abordar, mas infelizmente eu tô tendo que cortar muita coisa para adequar o tempo daqui. E como solução, eu pretendo expandir esse diálogo para outras lives e oficinas. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é que quando o cinema surge, estava começando no mundo um fenômeno de observação da infância e também um fenômeno de espetacularização da infância devido a dois fenômenos novos, que eram a fotografia e os espetáculos que começam a surgir na Corrida do Ouro e que se expandem para vaudeville. Uma coisa que é importante a gente destacar é que a câmera surge no meio de um fenômeno que é descrito como a compulsão vitoriana pela representação da criança. Pelo século XIX, muito foi escrito, muito foi assistido e muito foi requisitado da criança. Uma pessoa que desde cedo demonstrou esse interesse pela observação da infância foi o próprio Darwin, num livro que ele fez que se chama As Expressões de Emoção dos Homens e dos Animais, onde ele tem uma seção inteira dedicada a fotos de expressões de crianças chorando. E logo em seguida, quando a câmera de cinema surge, ela já se engaja nesse mesmo projeto de observação da infância desde a sua primeira década. Enquanto isso, na ficção, o que acontecia era que a criança quase não aparecia. A ficção, quando colocava a criança em cena, era muito mais como uma espécie de objeto de cena do que como uma pessoa capaz de atuar. Então, a primeira criança que vem surgir no imaginário de Hollywood e que se configura como um primeiro estereótipo é a Mary Pickford, que por sua vez era uma das meninas que vinha dessa trajetória do palco para as telas, porque ela era uma artista de vaudeville, ela era uma artista de teatro, e quando ela chega no cinema, ela tinha entre 16 e 17 anos. E aí a gente pode se perguntar, mas 16 e 17 anos será que configuram o imaginário de infância? E eu respondo sim, porque a gente precisa levar em consideração que ela fazia, com 16, 17 anos, realmente um papel de criança. Ou então um papel que era esse primeiro estereótipo pelo qual ela ficou conhecida, que é o papel da ingênua. Essa mulher virginal, doce, gentil, que em geral está em alguma espécie de perigo psicológico, emocional ou mesmo físico. Em geral, também está nas garras de um vilão, que é essa figura do canalha, que muitas vezes ela pode ter confundido com o herói. E a figura da ingênua, essa é uma parte importante para o que vai vir depois, ela sempre tem uma tutoria, ela mora com um pai ou com um tutor ou com uma figura paterna. Mas assim, em suma, é a figura da garota em perigo, da donzela em perigo, né? E isso vai ser importante porque esse estereótipo vai se transformar, ele marca muitas coisas desse princípio da nossa relação com a infância. E a primeira delas é um fenômeno que começa a acontecer com a Mary Pickford, que ela fica refém desse papel. Ela vai fazer esse papel por muitos anos, até 1929, quando ela finalmente faz um papel de uma mulher adulta, já com os cabelos cortados, porque ela tinha essa imagem que era muito angelical da mulher com os cabelos loiros, bem compridos, cacheados. E esse filme que é o Coquette, no qual ela cortou o cabelo bem curtinho, tipo estilinho Bob dos anos 20, assim, ele rendeu para ela um Oscar, mas ao mesmo tempo ele rendeu o início do fim da sua carreira como atriz, porque o público reagiu muito mal, não só à mudança do visual, como também a Mary Pickford no cinema falado, né? Esse foi o primeiro filme falado no qual ela atuou. Então aqui a gente já estava passando uma mensagem muito clara sobre
não o que a gente quer da infância, que é um dos questionamentos que eu quero que a gente parta dele. Eu quero que a gente parta desses dois questionamentos. O que a gente quer da infância, o que o cinema quer da infância e por que a gente coloca a criança na frente da tela. E aqui a gente não tem exatamente o que a gente quer da infância, mas a gente tem muito claramente o que a gente não quer da infância. E isso vai se perpetuar por muitos anos, talvez até hoje. A gente não quer que a infância cresça. A gente não quer que a criança deixe de ser criança. E isso é muito complicado, porque essa foi a nossa relação com diversos atores mirins a partir disso. E foi a razão pelo qual a gente prejudicou muitas vidas ao longo do cinema. Então, assim, a primeira coisa que eu quero também apelar para os meus colegas é que a gente pare imediatamente de dizer coisas do tipo foi muito bom trabalhar com fulaninho ou fulaninha, quando a gente se refere a um ator ou uma atriz mirim. Porque foi a primeira vez que ele ou ela estavam trabalhando, então era um ator livre de vícios. Porque, assim, esse é o tipo de cobrança que a gente só faz com crianças. A gente quer coisas muito exigentes dessa infância na frente da câmera, né? A gente quer que a criança seja inocente, mas que ela seja adultizada ao mesmo tempo, porque a natureza da nossa observação sobre a performance coloca a criança em posições adultizadas, como a gente vai ver agora a partir dos anos 20. A gente quer que ela seja super boa atriz, mas sem treinamentos, porque a gente quer que ela seja natural, ou seja, a gente exige um monte de coisas do ator e da atriz mirim, como a gente não exige de um ator ou uma atriz adultos. Então a primeira coisa é essa, assim, acho que esse nosso discurso é o discurso que vem aposentando crianças com 5 ou 8 anos desde sempre no cinema. A gente precisa repensar isso. Com isso eu quero introduzir então o que acontece a partir dos anos 20, especialmente a partir de dois atores, o Jack Coogan e a Baby Peggy. O Jack Coogan era um ator mirim que atuou no filme O Garoto do Chaplin. A partir do Garoto ele começa a atuar em diversos filmes. E a Baby Peggy também. A Baby Peggy foi a menina que estreou a era de ouro da atuação mirim de Hollywood. E ela foi uma bebê que começou a atuar com 20 meses de idade e atua em diversos filmes. Eles dois estreiam juntos um novo estereótipo, que é o estereótipo da criança abandonada ou do órfão. E esse também é um estereótipo que ele vai se transformar um pouquinho adiante no cinema, mas o importante da gente saber é que o órfão e a órfã, né, a criança abandonada, nessa época ele sempre aparecia em filmes muito comoventes e em geral ele estava sob a tutela, ele acabava ficando sob a tutela de um adulto que também era uma figura abandonada, abandonada em termos de sociedade, né, uma pessoa marginalizada, como é, por exemplo, Chaplin no filme do Garoto. E no final, essa criança em geral, ela acabava por não só ser adotada, como fazer com que esse adulto também fosse adotado. Então, assim, eram filmes muito comoventes e tal, muito emocionantes, mas que em geral sempre tinham um final feliz. Isso é importante pra gente entender como é que o órfão vai voltar depois. Mas aí, eu queria falar sobre um monte de meninas que vêm logo em seguida, e especialmente uma delas que é a Shirley Temple, a partir dos anos 30. Sendo que a Shirley Temple já começa a ter um papel um pouquinho mais complexo diante das câmeras, porque os anos 30 foram uma época em que duas coisas aconteceram simultaneamente. Os filmes para família ficaram muito populares, então nesses filmes, em geral, a solução para todos os problemas da família e da criança estavam na estrutura familiar. E por outro lado, nos anos 30 começaram a surgir diversos filmes em que o humor, a sexualidade e a infância caminhavam muito juntinhos. Então eu queria só mostrar um deles que se chama War Babies, que é com a Shirley Temple. Bom, War Babies, ele é, acho que o segundo filme de uma série de filmes chamados Baby Burlesque. Como a gente vê, são soldados em um bar, tomando leite, pagando em pirulito.
e alguns músicos fazem um show para que a Shirley Temple dance para esses garotos. Aí tem essa coisa, isso que eu falei da sexualidade, o humor e a infância andarem muito juntos, né? Assim, cai o sorvete, ela começa a dançar dessa forma mais, digamos, rebolada. Tem essa criança que aparece, isso é bem importante. A primeira criança negra que a gente vai ver, que é esse menino que tá ali também, que tava conversando com ele. Tem esse menino que é o protagonista do filme, que ele chama Shirley Temple então pra ficar com ele, pagando ela em pirulitos. Aí tem esse momento que é bastante peculiar e bastante curioso, que é esse momento que esse menino começa por alguma razão a também fazer um show e a dançar na mesa para observação dos outros meninos. Reparem uma coisa, né? Enquanto todos os outros meninos estão em uniformes de... ou eles são músicos ou eles são soldados, o menino negro ele é o único que ele tá em traje operário. Aí tem essas coisas que são leites jorrando na cara de crianças, né? Esse menino segue com a performance dele, por alguma razão ele vai se despindo. E ele também vira um stripper para observação dos outros meninos. E tem algo estranho sobre a sexualização tanto do corpo da Shirley Temple quanto sobre o corpo desse menino, assim. É como se os dois fossem os únicos que estivessem disponíveis, sabe? Aí chega esse segundo menino na jogada, que é o antagonista, digamos assim, e ele vai começar a disputar a Shirley Temple com o protagonista, que manda ela escolher entre eles e dá um pirulito muito grande pra ela. O outro menino vai lá e dá o mesmo pirulito pra ela, que ela acha que é outro pirulito, e ela fica claramente dividida entre o que vai dar um pirulito maior pra ela ou não. Até que no final existe uma chamada onde todos os meninos têm que voltar então pra guerra, e a Shirley Temple se despede do protagonista, digamos assim, abraçando ele ao mesmo tempo que ela consegue dar um jeito de beijar o outro na boca. Bom, o importante é a gente entender que o que a Shirley Temple está fazendo aqui é abrir as portas para toda uma nova geração de meninas que aí começam a repetir nas telas o que tinha acontecido nas vaudevilles. E então, na época, nos anos 40, surge a Judy Garland, surge o Mickey Rooney, surge milhares de meninas que dançam e cantam e atuam extremamente bem. E essa é a que é chamada a fase de ouro da criança mirim em Hollywood. Together, a couple of stay-uppers. Our day is done at breakfast time and starts it with our suppers. Here we are together, but the best of friends must party. So let me sing this parting song from the bottom of my hearty. Good morning. It's a lovely morning. Good morning. What a wonderful day. We've danced the whole night through. Good morning. Good morning. Do you Os filmes eram extremamente alegres e era como se a criança fosse um pulverizador de alegria, magia, inocência, e como se todos os problemas do mundo fossem ser resolvidos através da criança que dançava e cantava em cena. E aqui tu tem uma ruptura muito importante, porque assim, o que tu tem a partir do final da Segunda Guerra, né, ali pela metade dos anos 40, é um boom dos meios de comunicação. E o que tu tinha tido na Segunda Guerra era um fenômeno de documentação. Pela primeira vez, a gente tinha tido aparatos
flexíveis o suficiente para que a gente pudesse documentar a guerra. E a imagem da guerra chega na sociedade de uma forma muito forte. Ela chega nos contando coisas que a gente tinha tentado não ver até então, e ela chega nos contando coisas sobre a infância que a gente tinha tentado não ver até então, que era o fato de que a criança sofre, a criança é bombardeada, a criança é morta, a criança é estuprada e a criança também está do outro lado, porque tu tinha toda essa imagética das crianças do exército de Hitler. Então, a gente nunca tinha se permitido aceitar a maldade da criança. Claro que tu já tinha a figura da menina má, tá, lá nos anos 30, 40, mas em geral essa figura era uma figura que pedia limites e que, de novo, nessa época, a solução para os conflitos da infância estavam na família. Então a menina má, antes da Segunda Guerra, era uma menina que pedia limites. A partir da Segunda Guerra é que a gente começa a entender que a infância também pode ser agente da maldade. E isso vai começar a tornar a infância mais sombria na tela, assim como isso dissocia essas coisas que andavam juntas lá pelos anos 30, que eram a sexualidade, a comédia e a infância. A sexualidade também vai se tornar bastante mais sombria. Então, o primeiro personagem que eu quero destacar, que vai marcar essa ruptura, surge em 56, e é a Rhonda Penmark, de um filme chamado The Bad Seed, que é a Semente do Mal. Eu realmente gostaria de ter um outro encontro para falar só nele, se fosse possível, porque tu tem algumas coisas novas também que estão começando a acontecer aqui. Tu tem a psicanálise sendo pincelada na tela, só que, como a gente vê aqui no The Bad Seed, é de uma forma ainda super pueril, super determinista. Então a Rhonda, a explicação para ela ser má é porque ela é neta de uma assassina, então ela herdou a maldade nos genes. E daí tu tem um monte de volta com relação ao Código Hays, que era o código de censura que estava em vigor na época, que pedia punições tanto para Rhonda quanto para a mãe da Rhonda ao tentar livrar o mundo da maldade dessa criança. E no final tu tem um fenômeno muito engraçado, que é os créditos desse filme. Eles não são um crédito rolado na tela e escrito, que nem a gente é acostumado. Ele é um crédito que apresenta as atrizes, elas se dão um abraço e a atriz que faz a mãe dá umas palmadinhas na filha, assim, como se estivessem pedindo licença pro público por ter colocado essa criança maligna em cena. E eu acho fascinante o quanto, a partir disso, a gente começa a explorar novos imaginários, mas sempre convidando o público de uma forma muito explícita, ou pedindo desculpa para esse público de uma forma muito explícita. E se a gente for parar para pensar o que acontece lá no The Twilight Zone também, o Rod Serling, que era o criador, ele fazia toda uma introdução convidando as pessoas a entrarem nesse universo que ele tinha criado, né? A aceitarem esse universo que ele tinha criado. Eu acho isso fascinante. Aqui, a Segunda Guerra também, com esse pessimismo todo, o que ela começa a fazer pra gente é retomar a imagem da criança órfã, tá? Através dos órfãos de guerra. Mas aqui a criança órfã volta de uma maneira muito mais pessimista, e a gente tem que levar em consideração que a estrutura familiar estava decadente depois da guerra. Existe uma desconstrução da imagem da família muito forte. Então, aquela criança que antes, lá nos anos 20, resolvia seus problemas com uma adoção, aqui a coisa já mudou completamente de figura. Aqui o problema dessa criança é ter sido devastada e ter tido a família devastada pela própria guerra. Tudo isso nos leva a essa terceira parte que eu gosto muito de analisar. E aqui tem uma coisa importante, se eu esqueci de falar sobre isso. Assim como a Segunda Guerra vai contribuir para essa quebra de imaginários, a corrida espacial vai fazer a mesma coisa a partir dos 60.
e vai nos abrir toda uma gama de possibilidades em termos de ficção científica, em termos de terror, em termos de, né, desse cinema de gênero, porque assim, a corrida espacial, o homem no espaço, o homem na lua, eles começam a minar o nosso imaginário com o fantástico. Então, assim, a gente se questiona agora se estamos sozinhos no universo, se sobre as possibilidades. Aqui tu vai ter coisas incríveis em termos de ficção científica surgindo. A principal ruptura que a gente vai ter é a criança. Ela não só surge no cinema de terror e na ficção científica, mas muitas vezes ela é a própria síntese do terror. Tá. E aqui tu tem alguns papéis possíveis que eu vou colocar e vou passar muito por cima, mas que são a criança assassina, que era o caso da Rhonda, o filho do demônio, se a gente vai pegar um caso que nem o do Damien, da profecia, a criança alienígena do próprio Village of the Damned, que a criança aparece como agente do mal, né? A criança fantasma. E aqui é interessante destacar uma coisa: essas 3 crianças aqui são crianças malignas. No entanto, a criança fantasma, a criança possuída e a testemunha silenciosa não. A testemunha silenciosa a gente vai encontrar em diversos filmes a partir dessa época, que é assim, a criança que testemunha o mal, mas que se cala. E tem uma coisa, um fenômeno psicanalítico, assim, psicológico mesmo, que acontece com a gente ao ver o sofrimento da criança, que ele nos agride. Ver uma criança sofrer nos agride. Por isso que, se a gente vai pegar um pouquinho antes, é claro que tu tinha já, por exemplo, Frankenstein, lá em 30 e poucos, que era já a adaptação de um livro muito mais antigo, obviamente. No Frankenstein tu tem um assassinato de uma criança na tela, mas era tão brutal tu assistir essa criança morrendo na tela que isso era o significado absoluto da monstruosidade. Uma criança assassinada na frente dos nossos olhos nos agredia de uma forma a gente mesmo se sentir monstruoso, a gente se sentir desesperançoso com o mundo. E daí acontece uma coisa muito legal, que vai ser o sofrimento infantil como espetáculo, uma experiência sadomasoquista de cinema. Isso aqui é uma citação que eu tirei do livro da Karen Lurie, tá? Onde ela tá estudando O Exorcista e o que o exorcista faz em termos de recepção, tá? Então ela escreve assim: por que o exorcista precisa de uma razão? Falando das análises do padre Karras e do Merrin, falando sobre a análise de como eles falam sobre os porquês da Regan estar possuída. E ela diz, ou em outras palavras, o que a razão faz com a experiência de assistir O Exorcista? Como um filme que ataca tanto a criança quanto o público, que usa sua agressão contra a criança para levar o seu público ao amor à obscenidade, que então se revela contra si mesmo, O Exorcista corteja o fascínio do pavor, que sob um ponto de vista é inseparável do espetáculo do sofrimento. O sadismo contra a criança como meio de sadismo contra si mesmo? Sadismo contra a criança como meio para a experiência masoquista do cinema? E aqui eu acho que ela matou toda a charada, assim. Porque ao mesmo tempo que esse espetáculo me machuca, ele é um espetáculo e ele me entretém. Então eu tô sofrendo e eu tô gozando, né, dessa experiência cinematográfica. E acho que é por isso que esses filmes onde a criança assume esse espaço do que o Freud chamaria do Dan Kenny é tão fascinante pra gente. Um outro imaginário para fechar por hoje essa linha de raciocínio, que é importante a gente falar, é uma figura que ela vem se desenvolvendo muito aos poucos ao longo da trajetória do cinema, mas que quando a gente percebe aqui pelos anos 50, ela também ganha muita força, que é a figura da Dirty Little White Girl. A Dirty Little White Girl é uma figura de uma menina
desprotegida, branca, sedutora, linda, virginal, doce, que em geral é órfã. Então aqui, olha como se misturam aquele estereótipo da ingênua com a criança abandonada, tá? E ela em geral é órfã e ela acaba dependendo da figura de um tutor, que é uma figura paterna, mas não o pai biológico. E esse tutor, em geral, vai ter um envolvimento amoroso, sexual e afetivo com a Dirty Little White Girl. Como, né, é o caso de pelo menos essas duas aqui, que são a Lolita e a Matilda do Profissional. Eu acho esse filme em particular absurdamente perturbador, mas eu também não vou poder falar muito sobre ele agora. O The Searchers, esse aqui é o The Searchers, né? Ficou conhecido como Rastros do Ódio no Brasil. Eu também acho essa relação deles muito perturbadora. E, enfim, vou ter que parar por aqui porque eu já tô estourando o tempo. Mas queria também falar da figura da Little Black Girl, porque assim, a gente tá falando, né, dessa história, até já surgiram meninos ou negros protagonistas, ou que protagonizam uma situação, pelo menos, mas eu não sei se vocês notaram a ausência dela, da Little Black Girl, onde está a garotinha negra nessa história toda. E é uma ótima pergunta. Ela não está nessa história. E daí eu também vou usar uma citação da Lurie para falar sobre como ela chega no fenômeno da Dirty Little White Girl e por que ela não está falando na Pequena Garotinha Negra. Esse capítulo também é colorido por uma ausência. A peculiar história do cinema americano no século XX demonstra uma carência, uma ausência quase completa da garotinha negra como personagem principal ou estrela. Embora tenha havido artistas infantis negros de sucesso na música popular e na televisão, principalmente meninos, a menininha negra, ao que parece, se perdeu e ninguém está procurando por ela. É frase da Karen Lurie nesse livro, o The Child in Film. E daí eu acrescento, ou ninguém estava, até Hush Puppy. Hush Puppy, pra quem não sabe, é a protagonista de Beasts of the Southern Wild, protagonizada pela Quivanna Willis. Provavelmente falei o nome dela errado, mas é o melhor que eu consigo. E eu estudei a Hush Puppy, que é o personagem dela, no meu mestrado. E eu acho que é a primeira garota que começa um estereótipo da menina negra no cinema. Mesmo, assim. E existe também outras peculiaridades sobre ela que eu não vou ter tempo aqui, mas que são boas e são ruins ao mesmo tempo. Mas eu vou ter que realmente deixar esse para um outro encontro. Mas recomendo muito o filme, a Indomável Sonhadora, como ficou conhecido no Brasil. E, estourando muito o meu tempo, cheguei ao final dessa apresentação. De novo, isso aqui é um diálogo aberto, é uma pesquisa acadêmica, então não existem verdades absolutas aqui. E eu acho que nós precisamos muito pensar a nossa relação do audiovisual com a infância. Então, por favor, vamos continuar esse diálogo, falem comigo, e eu vou deixando vocês saberem também sobre como eu vou seguir a partir daqui esse diálogo com vocês. Obrigada e até a próxima.